A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a pregar Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. É um texto muito pedido aqui no canal e hoje você vai aprender a ler, explicar e aplicar esse texto tão maravilhoso, tá bem? Para quem não me conhece, meu nome é David Oliveira e seja bem-vindo ao meu canal. Já pega a sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender a pregar a palavra de Deus, tá certo? Então, como você está vendo aqui na tela do computador, o texto é Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, tá certo? Então você vai aprender a ler, claro, né, explicar e aplicar. O versículo 29, e já adiantando a versão que eu escolhi, é a NVI, que é bem mais fácil de compreender, tá certo? Diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, se você escolher esse texto para pregar, então como você explicaria? Então eu coloquei a explicação aqui para te ajudar. E a explicação é a seguinte, é que nesse versículo, Isaías destaca a capacidade de Deus de dar força àqueles que estão cansados, né, ou exaustos. Ele, ou seja, Deus, é o provedor de vigor para aqueles que se sentem sem força. Veja que coisa interessante, você vai ler o versículo 29 e a explicação que você vai falar é essa, é que Deus é o provedor, é o Deus que dá força aos cansados e àqueles também que estão exaustos. Então, mas como você explicaria, né, ou aplicaria, perdão, para a sua igreja? Então, a aplicação é clara, é que quando nos encontramos, olha lá, esgotados fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, podemos recorrer a Deus em busca, olha lá, em busca de renovação e fortaleza. Ele é a fonte suprema de energia e vigor das nossas vidas, tá certo? Então, quando você explicar, agora é hora de aplicar, né? Onde é que você vai falar para a igreja? É que quando a igreja está esgotada fisicamente, sem forças, espiritual, emocional, a Bíblia nos convida a correr para os pés do Senhor, porque dele vem o quê? A energia, a força, né? A graça para que a gente venha ser fortalecido. Veja, muito simples e muito fácil de explicar e aplicar, tá certo? Vamos agora para o versículo 30, que diz assim, que até os jovens, olha lá, se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Então, qual seria a explicação do versículo 30 de Isaías? Vamos lá? É a seguinte, que o profeta Isaías, ele compara a fadiga humana com o quê? Com a força de Deus. Ele observa que até mesmo os jovens e fortes, né, eventualmente enfrentam cansaço e fraqueza, tropeçando e caindo em suas próprias limitações. Então, qual seria a aplicação? É que esse texto nos lembra que, independente da nossa idade ou força física, todos enfrentamos momentos de fraqueza e desafios. Ela nos encoraja a não depender exclusivamente de nossa própria força, mas reconhecer a nossa necessidade em Deus. Então, qual seria a aplicação? É que o profeta Isaías está nos orientando que, independente da idade, ou seja um idoso ou um jovem que tem aquele vigor, né, da idade, mas todos nós estamos sujeitos a tropeçar, a fracassar, mas a nossa força, né, o nosso vigor provém de Deus. É quando a gente reconhece a necessidade de Deus, tá certo? Então essa é a forma de você aplicar para a igreja do Senhor. Então, e o versículo 31 que diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A explicação é a seguinte, é que no último versículo, né,
a gente observa uma promessa de renovação, olha lá, e resistência para aqueles que colocam a sua esperança no Senhor. Aqueles que confiam em Deus encontrarão a força necessária para superar os obstáculos, assim como as águias que voam alto e não se cansam. No versículo 31, eu coloquei aqui 3 aplicações para você fechar a sua saudação, a sua ministração, né, que você vai dar, ou a palavra que você vai dar na sua igreja. Então, a primeira aplicação do versículo 31 eu coloquei é que o versículo fala de dependência de Deus, tá certo? A gente vê aqui que ele fala que quem é dependente de Deus, né, quem espera no Senhor. Então, aprendemos que devemos ser dependentes de Deus para confiar e buscar nele o que? A nossa força, reconhecendo a nossa força humana que é limitada. A segunda aplicação é que nós devemos ter esperança e paciência. Olha lá, esperar no Senhor implica em confiar que Ele agirá no momento certo. A renovação de forças pode não ser instantânea, né? Ou seja, rápida, mas virá quando confiarmos pacientemente em Deus. E a terceira aplicação do versículo 31 é a persistência. A imagem das águias, né, voando alto nos lembra que com a força de Deus podemos perseverar, olha lá, e superar desafios, não importa quão difíceis possam ser. Então você aprendeu aqui que o versículo 31 ele vai falar tanto de dependência, esperança, paciência e persistência. Então você pode falar para a igreja que a força vem do Senhor, independente da idade, independente do tempo, a nossa dependência está no Senhor. Então, tanto a esperança como a paciência e a persistência de superar desafios provém do Senhor. Então, na medida que você for pregar Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, você tem que lembrar que o objetivo dessa palavra é fazer com que a igreja entenda que não é as nossas forças, mas sim a força que provém de Deus. Então, como o apóstolo Paulo fala, quando eu penso que eu estou fraco, forte eu estou. Por quê? Porque quem nos fortalece é a graça de Deus, tá certo? Eu espero que você tenha entendido, que você seja usado pelo Espírito Santo através das suas palavras e lembre-se, tá? Oração em primeiro lugar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários o que você achou e qual texto você quer pregar na próxima semana, no próximo mês ou da sua próxima oportunidade. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.